Cyberdunk Basketball MMORPG é um tutorial em português do Brasil de como criar um jogador superstar. É um jogo completamente gratuito esse Basketball MMORPG. Bom, você criou seu jogador, você tem a tela inicial, onde você vai ver o nome e os dados dele e o valor do jogador. Esse é um jogador na casa dos 21 e que tem atributos à sua direita para você olhar. Você vai conseguir organizar esses atributos e descobrir se você quer mais ou menos de alguma coisa dentro do limite do jogo na hora do início, que é uma média de 17, na hora que você inicia. Esse é um jogador que já foi preparado desde o seu nascimento, né? Então ele tem alguns atributos como o arremesso, o pulo, a velocidade, como atributos mais altos, porque ele é um ala armador. Outros atributos como força, como arremesso dentro do garrafão, mais baixos. Se você clica aqui no training, você cai na tela de treinamento. Nós vamos descobrir o que treinar. Bom, na tela de treinamento você consegue ver o que o jogador está treinando. Atualmente, o tempo que ele vai demorar para terminar. E você consegue ver direito agora os atributos sem nenhuma daqueles valores entre parênteses que você viu em cima. Os valores entre parênteses são dos equipamentos, que nós vamos ver depois. Então esse é um jogador, como estava falando, que tem alguns atributos bem altos, na casa dos 40, e outros atributos bem baixos, na casa dos 5. É um jogador que é pensado para aquilo que ele faz, que é ser um ala armador. Se fosse um pivô, teria, por exemplo, rebote mais alto. Ele aqui só precisa de um rebote no 5. Aqui à sua esquerda você consegue ver o que treinar. Lá em cima a gente selecionou antes os diferentes tipos de treinamento para que a gente pudesse ter uma noção. Esse treinamento especificamente, você está vendo em vermelho aqueles treinamentos que nós não podemos fazer, que são os treinamentos os quais os jogadores não podem, ou porque ainda não chegaram nesse nível, ou não podem porque já ultrapassaram o nível daquele treinamento. Os treinamentos são fixados a partir de um número, treinamentos de 10 a 20 naquele requisito específico daquela estatística. E os treinamentos podem aumentar a mesma coisa com valores diferentes. Aqui nós temos treinamentos diferentes, todos eles aumentando 8 pontos, só que um deles vai demorar 7 dias, outro vai demorar 5 dias, e nesse caso eles têm valores diferentes. O de 5 dias você vai melhorar muito mais rápido, mas você vai gastar muito mais para poder melhorar o requisito. Então isso tudo é baseado em quanto você tem no jogo de dinheiro. Lá em cima a gente consegue ver a questão dos equipamentos, que eu tinha falado antes, que são aqueles números entre parênteses. No seu inventário você consegue ver os equipamentos que você tem. O jogador consegue ter 3 tipos de equipamentos diferentes. Um equipamento que é o tênis, shoe em inglês, né? Um treinamento que é o acessório, accessory, e um treinamento que é a camiseta de dentro, né? Essa camiseta que você usa por baixo do uniforme. Cada um deles vai te dar alguns requisitos extra que não vão contar naquela seu número do overall. Ou seja, se você é um jogador melhor ou pior do ponto de vista do adversário, vai ver, ele não está vendo os equipamentos que você está usando. Você pode comprar os equipamentos, a gente tem uma lista com os valores. É claro que os equipamentos que te dão mais atributos, e os equipamentos que são mais valiosos e vão fazer seu jogador jogar melhor ainda, e ainda surpreender o adversário, porque ele não tem como saber que você é bom naquele requisito especificamente, custam muito mais. Até 1.450.000 no máximo do dinheiro dentro do jogo. Então você tem que precisar de um bom salário e de um bom gerenciamento das apostas para poder ter esses mesmos. No seu inventário você pode sempre vender os seus equipamentos e pode olhar o que você tem em cada um e ver o dinheiro que você tem disponível para saber se você pode comprar mais algum equipamento. É importante para você ser um melhor jogador. Como eu falei, esse valor é o que aparece entre parênteses e ele não influencia no seu valor geral. Se você compra ou vende equipamentos, perde ou tira, você não deixa. Se você tem um Superstar, você pode entrar ali no seu status, que você vai conseguir perceber o que o seu jogador andou fazendo, quer dizer, quantos prêmios ele ganhou de melhor jogador do mês, o que ele tem em termos de premiação. Dentro do seu time, você consegue também entrar no seu jogador e ver essa mesma tela, de certa forma, de forma diferente. Você tem todas as estatísticas na temporada e nas temporadas passadas que o jogador fez. Aqui nós temos um jogador que é apenas 22 e joga numa liga que tem muita gente com 30 e que está fazendo quase 20 pontos por jogo. Então isso é muito importante. É um jogador muito bem construído. No alto ali a gente consegue ver a questão das estrelas. Você vê que é um jogador que tem muitas estrelas ofensivas. Criando um jogador superstar, essa é a dica que eu posso dar. Se você seguir, você vai conseguir criar um pouco. Coloque bastante ênfase em alguns requisitos. Você deve ter sempre requisitos com bastante valor, outros requisitos que não importam com baixo valor. Renato Babolhos, Belo Horizonte Galo, Brasil League 2. Muito obrigado, espero que você tenha gostado e aproveite do jogo.